Então, agora para animar esse escudo, a primeira coisa que eu sempre faço, né, é fazer a transição aqui. Então, vamos pegar aqui, tirar vermelho, né, porque não pode ter nada vermelho, porque é o escudo do Grêmio, assim como o do Inter não pode ter nada azul. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante quando vai fazer animação para time de futebol. E se eu colocar isso aqui alguma coisa amarelo, não vai ter problema, né? Agora, se eu colocar vermelho, vai ter problema. É a cor do rival, e com o Inter é a mesma coisa, tá? Uma coisa, por exemplo, o material do Palmeiras não pode ter nada preto, o material do Corinthians não pode ter nada verde. Então tem que ficar ligado nisso aí. Vamos botar uma escala aqui no BG aqui, aquele padrão que a gente já fez em outros materiais, e fazer assim. Aqui. E isso aqui a gente já fez algumas vezes, né? Tá bem tranquilo. Então vamos duplicar ele aqui 3 vezes. 2, 1, 2, 3, 4. E esse vai ficar branco. Este aqui vai ficar azul. E este último aqui vai ficar preto. E a gente vai ter essa transição aqui, ó. E aqui a gente vai fazer uma paradinha um pouquinho diferente. Vamos duplicar esse branco aqui. Vamos tirar a escala dele. Vamos tirar aqui. Vou colocar ele para cá, assim. Pode colocar ele numa outra cor, pode ser até preto. E a gente vai vir aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Botar uma escala aqui, andar 20 frames para frente. Tá no primeiro, e aqui a gente coloca 0. Tá? Até aí, beleza. A gente já fez algumas vezes. Vem aqui, F9. Então, ele vai só fazer ele vai crescer esse círculo preto aqui no meio, né? Mas se eu duplicar ele aqui, ando com esse aqui 2 para frente, e nesse aqui, ó, nesse de cima, no de baixo, aliás, eu venho faço um track mate aqui. Então ele só vai aparecer na parte de dentro. Mas aí não mudou nada. Mas se eu inverter aqui, ó, aí ele faz essa linhazinha aqui, ó. Então parece uma explosãozinha, né? Eu até acho que dá pra gente diminuir isso aqui. Em vez de deixar 20, vamos deixar 15 aqui para ele ser um pouquinho mais rápido, ó. E aí pode perceber que ele tá ficando uma linha preta aqui. Então a gente vem nesse aqui, ó, do de cima, e aumenta um pouquinho. E ó, ele vai fazer isso aqui, tá? Vamos selecionar os dois, vamos pré-compor aqui e vamos colocar aqui linha. Uma linha da bolha aqui, eu acho que é mais ou menos isso, parece uma bolha estourando, né? Vamos colocar aqui, vamos duplicar ele algumas vezes. Vamos mandar 3 frames para frente, mais 3 frames, 6 frames. Esse aqui vamos colocar um preenchimento nele. E aqui a gente vai colocar azul. Então ele vai fazer esse efeitinho aqui, ó. Fez esta paradinha aqui, ó. Então se a gente pegar aqui o escudo preto aqui, ó, e fazer aquela mesma parada, escala, vem aqui, colocar 0 e depois para cá, ele já vai dar um efeitinho diferente aqui, ó. Só que o anchor point aqui tá, não, é porque essa bola aqui não tá bem no centro por causa das estrelas, né? A bolinha aqui não tá bem no centro porque tem a questão das estrelas ali. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui nesses 3 daqui de baixo e vai botar um pouquinho ele para baixo aqui, ó. Aqui. Pra ele ficar centralizado. E ele fica centralizado aqui. Já agora vai dar certinho. Então ele vem e cresce ali do meio. Então já dá um efeitinho um pouquinho diferente.
Só que essa bola aqui, ó, também teria que sair do centro, né? Essas três aqui, ó. Vamos pegar isto então e colocar elas mais para baixo, para que elas saiam do centro ali do onde vai ser a bola, onde vai ser o círculo. Tá, onde vai. Aí já fez um efeitinho bem legal aqui. Vou vir aqui fazer a mesma coisa com a parte branca aqui da bola. Vou botar esse escala aqui. Aqui vim colocar 0, vem F9, puxar para cá e andar 3 frames para frente. Então ele já vai fazer esse. Já deu um efeito bem legal, né? Agora tem essa parte aqui que a gente vai fazer a criação aqui também, ela vai crescer. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Veio e vai esticar aqui. A gente vai colocar uma escala aqui em todas elas, todas essas partes aqui que são fora as estrelas aqui, ó, que vem daqui. A gente vai fazer uma animação bem tranquila aqui, tá? Vamos vir aqui. Fora isso aqui não vai ser e esse FBPA também não vai ser. Vai ser só essas partes aqui. Então a gente vai pegar todas elas, essas partes do meio aqui, que são os 6 gomos, os 7 gomos, né? O gomo preto também. Vamos colocar um S aqui de escala. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos marcar uma escala. Vai vir aqui no primeiro e vamos colocar 0. Seleciona todos eles e a gente vai vir aqui nesse efeitinho aqui, ó, do Motion Tools, que essa não é aqui, fica paradinho aqui, ó. É esse aqui que fica onduladinho assim. Clicar e ele vai fazer esse. Ó. Viu? Deu aquele bouncezinho ali, né? Só que daí ele vai começar mais ou menos, ó, quando ele já tiver mais para frente. A gente vem e joga para cá. Beleza? Quando ele estiver saindo ali, esse FBPA e esse 1903, eles vão sair dali de trás deste gomo preto. Então, vou mandar aqui 20 frames para frente, botar um P de posição, voltar aqui e esse aqui a gente vai jogar ele para cá e este aqui a gente vai jogar ele. Vou colocar aqui um F9, aquele padrãozinho, e a gente vai ter isso. Só vamos dar um delayzinho aqui em cada um deles. 1, 2, 3, 4, pode ser. Então primeiro vai aparecer aquela parte ali. E depois as outras. Mas eu vou fazer com que esses aqui ainda tenham mais um delay. 1, 2, 3, pode ser. Então vai ser primeiro essa parte, depois essas aqui e depois essas outras do lado aqui, ó. Beleza? Agora eu vou pegar todas essas aqui. Vou dar um Ctrl D e vou jogar elas para baixo, tá? E vou colocar elas, vou pegar as de cima aqui e vou andar aqui uns 2, 3 frames para frente. Então, todos esses gomos aqui, que são azuis da parte de baixo, eu vou pintar de vermelho, desculpa, de preto. E este gomo aqui, central, que tá preto, eu vou pintar ele de azul. Isso da parte de baixo, tá? E ele vai ter esse efeitinho aqui, ó. Vai ter isso aqui. Então ele vai dar essa jogadinha aqui, ó. Então vai vir a parte azul, vai vir a parte preta por dentro e a mesma coisa vai acontecer com aqueles ali, ó. Beleza? Pegou aqui
na parte da escrita. Parou tudo aqui. Então, ele veio. Quando ele está chegando aqui, não precisa nem terminar. Eu vou colocar a escrita do Grêmio. E aí aqui eu vou fazer uma paradinha bem simples, mas bem legal aqui, que é pegar um quadradinho aqui. Vou dar um espaço, vou botar outro quadradinho aqui. E vou dar mais um espaço, vou colocar um quadrado maior. Beleza aqui, bem de boas, tá? Não tem muita ordem não. Vou colocar aqui uma rotação, menos 45. E vou puxar ele para cá. Assim. Que ele fique em cima do... É importante que essa parte maior fique em cima do nome, tá? Em cima do nome, beleza. Então esse aqui eu vou botar... Ele tape o nome, né? Vou colocar aqui. Vou botar uma posição. Vou andar 20 frames e vou jogar para lá. F9. E vou botar essa camada aqui com essa linha aqui. Opa, só que ela passou, né? Ela tem que ficar aqui em cima. Beleza. Vou vir aqui e vou fazer um track mate aqui em cima dessa camada. E ele vai fazer isso aqui, ó. E ele revelou. Inclusive, eu acho que na parte de texto eu até falei sobre isso, né? Então, na aula de texto, a gente pode até vir aqui e para compor ele, botar aqui Grêmio. Vamos colocar aqui um Ctrl D, vou revelar ele aqui no meu projeto para eu saber, tá aqui o Grêmio. Se eu mudar nesse aqui, ele vai acabar mudando nos dois, então eu vou pegar e vou duplicar ele, vou deixar o Grêmio 2 aqui, porque se eu duplicar aqui, ele continua a mesma composição, mas se eu duplico aqui, eu já criei uma outra composição. E nessa primeira eu vou substituir, vou apertar o Alt, clica, segura e arrasta, e aí agora virou o 2. E nesse aqui, ó, ele fez isso, eu vou tirar esta segunda aqui, ó. Eu não quero esta segunda aqui, eu quero só esta. Vem aqui no U. E vou jogar ele pra cá. Beleza. E neste aqui, tá aqui, ele vai vir um pouquinho para cá no de baixo. Ele faria isso, né? Ó, mas nesse aqui eu vou dar uma aumentadinha aqui. E nesse aqui até de cima aqui eu posso botar um preenchimento e colocar ele azul. Posso inclusive dar um Ctrl D aqui ainda, colocar ele para frente 3 vezes aqui. Posso pintar ele de preto. Então, ele tá ficando todo preto. Mas aí eu venho aqui e coloco aqui o modo de mesclagem e boto tela. Aí ele vai sumir. Ó, não tá aparecendo. Eu venho aqui, clico com o botão direito e faço aquela mesma paradinha lá para colocar um traçado. Só que o traçado tá vermelho. E aí a gente sabe que nesse caso aqui não pode, né? Vamos colocar ele aqui então. Pode ser azul. Ou pode ser branco. Acho que branco até fica melhor, né? Neste caso. E ele vai fazer esse efeitinho como se ele estivesse montando. Até pode ser esse traçado aqui aparecer depois. Esse aqui parece primeiro ele preenchendo, depois aparece o traçado, depois aparece o branco. Dá um efeitinho bem legalzinho aqui. E aí agora, por último, mas não menos importante, as estrelas. E a gente vai colocar aqui uma 1, 2, 3. Para aparecer as estrelas, a gente vai colocar uma posição aqui e uma rotação, Shift R. Ó, e aí eu clico, volto aqui, venho aqui e coloco uma rotação aqui, vou botar menos 360, que aí vai ficar menos uma volta, né? E ele vai girar para lá. Aperto Ctrl Alt Home, Ctrl Home, eles vão todos para o centro. E aí venho aqui, aperto um F9 aqui e puxo para cá.
Só que ele tá por cima ali, não é isso que a gente quer. E eu quero que primeiro apareça a estrela cinza e depois aparece as outras duas, né? Aparece a do meio e depois aparece as outras duas das pontas. Aperto o Shift aqui e ando com elas para frente. 1, 2, 3. Beleza? Pego essas 3 estrelas e jogo para trás de tudo aqui. Do FBPA aqui, do preto aqui, de tudo, ó. Ele vai ser lá de trás, ó. Só que quando ele está terminando aqui, ela já tem que começar a aparecer. Assim. E aí, para fazer uma paradinha a mais aqui, ó, o que a gente pode fazer? Vamos pegar tudo isso aqui que está aqui, menos as estrelas, tá? Pegar toda essa parada aqui, menos o branco aqui também. Pegar aqui do 1903 aqui, todas essas paradas aqui, a gente vai aqui puxar para cá e vai linkar com o círculo preto aqui. Então ele vai fazer isso aqui. Até então, nada, né? Mas, se a gente ver aqui na parte preta, e aqui assim, ó, quando ele estiver aqui assim, aqui, a gente colocar uma rotação, andar 30 frames, colocar outra, e nessa aqui, nessa primeira a gente colocar aqui, menos 180, selecionar os dois, dar um F9 e puxar para cá, ele vai dar uma rotação. Ó, já deu um efeitinho um pouquinho a mais. Até acho que a gente pode vir e trazer ele mais para cá. Mas está muito devagar, então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar aqui menos 360 para dar uma volta inteira. E aí já ficou mais... Já ficou mais... Acho que ele para antes, eu acho que ele podia parar de girar por aqui assim. Vamos ver como é que fica. Acho que quando ele bate aqui, ele já poderia parar de girar, né? Ele vem e bate aqui assim, já poderia parar de girar. No caso, o gomo preto ali, né? É isso aí. Ficou melhor. Isso aí. Agora a gente vai fazer uma outra paradinha que a gente já fez, né? Que é aquele brilho passando aqui por cima, mas de um jeito um pouquinho diferente. Vamos selecionar tudo isso aqui, ó, com exceção dessas linhas aqui, das bolhas aqui, né? Pegar toda essa parada aqui, ó, das estrelas, do escudo todo, na verdade. Vamos pré-compor. Vamos colocar aqui, ó, escudo final. Escudo pronto, não é o final ainda que a gente vai mexer nele ainda. Escudo pronto. É um escudo que já tá legal, né? A gente só vai finalizar ele aqui assim. Vamos criar aquele brilhozinho que a gente já fez algumas vezes. A gente vai mudar algumas coisas nele agora. Puxar eles para cá. Vamos colocar ele branquinho os dois. Ele branco. Isso a gente já fez. Rotação menos 45. E vamos trazer para cá. Beleza? Então o escudo aqui ele ficou pronto. E assim, vou trazer ele para cá, colocar uma posição, andar 20 frames e jogar ele para cá. Então até aí nada demais, né? Até aí a gente já fez tudo isso. Ver como é que ficou. Acho que podemos colocar mais. Vamos colocar mais 10 frames aqui. Isso aí. Talvez esteja muito rápido aqui no meio também. Pra cá e pra
Isso aí. Vamos colocar aqui um T de opacidade, botar aqui 50. 50 tá legal. Parece um vidrinho, mas vamos colocar aqui 75, então dá mais. Isso aí. Ficou legal, mas aí a gente vai colocar um brilho. Então botar Ctrl espaço, colocar aqui brilho. Vamos vir aqui, ó, pode ver que deu um brilhinho ali, ó. Pode vir aqui trabalhar esse brilho aqui, ó, mais aberto. A gente vai podendo mexer nele, a intensidade do brilho. Se a gente colocar 0 aqui, fica escuro, né? Ficou, parece que tá passando algo por cima do escudo, não é o que a gente quer. E vou colocar mais, ficar mais brilhoso e tudo mais. E aqui a gente vê se ele tá abrindo mais ou fechando mais. Então aqui tá legal. Ah, mas eu acho que precisa de mais brilho. Eu acho que do jeito que tá aqui, não ficou tão legal. Beleza, vem aqui dar um Ctrl D. E aí deu mais brilho. Mas eu prefiro com um só. Beleza. Dá pra gente colocar aqui, de repente, deixar mais escuro, mais branco, né? 85. Já ficou mais claro até. É um brilho que é um reflexo, parece mais brilhoso mesmo. E a gente vai pegar aqui, vai criar uma bolinha aqui e vai fazer aquela mesma parada que a gente fez lá na outra. A gente vai colocar aqui um S de escala, vai andar 10 frames, vai vir aqui para cá que a gente vai colocar 0. Seleciona os dois, F9, puxa para cá, e dá um Ctrl D, anda 2 frames para frente e faz aquela paradinha aqui do TrackMate, risco de controle. Vai fazer isso, nada demais, então a gente inverte. E nesse aqui, para não ficar aquela linhazinha branca que fica ali, ó, pode ver que tem um tracinho ali. Então, com essa escala aqui, aumentar um pouquinho aqui, ó, botar 101. Pronto. Seleciona os dois, Ctrl Shift D. Ctrl Shift corta ele, deleta o restante. E aí, esse brilhinho tá assim. Vamos selecionar os dois, vamos pré-compor. E pré-compor, vamos botar aqui brilho. Beleza. Clicar aqui, vamos selecionar e colocar os dois no centro, né? Ctrl Alt Home, Ctrl Home. Esse aqui também. Ctrl Alt Home, Ctrl. Ele fica bem no centro. Beleza. Vou voltar aqui no outro. Vamos copiar esse brilho que a gente colocou aqui, Ctrl C e colocar neste aqui, Ctrl V. Ó, tem o brilho. E aqui tá com 85 de opacidade, vamos colocar aqui T 85 de opacidade também. E aí quando o brilho chega ali, ó, quando ele estiver saindo, ó, aqui assim, ó, aqui assim a gente vai colocar o começo deste brilho aqui. Até para poder aparecer um pouco mais esse brilho, que a gente pode fazer alguma coisa melhor aqui, ó, que é trocar, deixar o azul tá aqui branco, esse aqui branco e este outro aqui a gente coloca azul. Este aqui. E aí esse aqui também a gente coloca branco, né? Esse brilho que a gente vai colocar ele aqui, ó, aqui no escudo pronto e revela o escudo pronto. E quando ele chegar ali, vai ter este outro brilhinho ali, ó. E dá um charminho um pouco a mais
A gente ainda pode ser um pouquinho mais precioso e colocar uma estrelinha aqui. Clica aqui, vem e faz uma estrelinha. Só que a estrelinha aqui está com 5 pontos. Eu não quero, eu quero ela com 4. Ctrl Alt Home. Vou colocar essa estrelinha bem aqui em cima. Bem em cima da onde está nascendo aqui, esse brilho aqui, ó. Então ele é mais para cá. Até vou deixar só os dois aqui para que eu consiga ver melhor. Eu vou clicar aqui e colocar diferença aqui, ó. Vamos ver se vai melhorar. Não, não melhorou. Vamos ver que diferença aqui. Para ver. Vou clicar nesse aqui. Vou colocar a estrelinha bem em cima ali. Vamos tirar aqui os modos de mesclagem. Vamos colocar normal de novo e tirar. Então, essa estrelinha aqui ela tem que crescer e diminuir. Ela vai crescer e vai diminuir. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma escala. Aqui. Ela vai vir, vai crescer para cá. Aqui assim. E aqui ela vai ser 0. Opa! Cliquei o 0 sem apertar aqui. Vou fazer isso aqui. Cresceu, beleza. Aqui eu vou colocar um T de opacidade, mas antes de colocar o T de opacidade, para poder ver aqui, a gente vai mexer nas propriedades da estrela aqui, ó, Polystar. Se a gente mexer aqui, ó, então aqui no comecinho, aqui, vou botar até um pouquinho para frente para a gente poder ver, a gente vai colocar essa estrela aqui, ó, com essa parte aqui zerada e marca um keyframe aqui no começo. A gente vem para cá e marca aqui assim, certo? F9 e puxa para cá. A gente já vai ter isso aqui, ó. Certo? Vamos botar uma rotação aqui nela. Rotação aqui. E vamos vir para cá e colocar um aqui. Para dar uma rotação. Seleciono F9. Para cá. Ó. E vamos colocar um T de opacidade aqui. Clica 1, 2, 3, 4, 5. Marca mais um aqui, vai no segundo e bota 0. Beleza, isso aqui que acontece. Eu acho que ficou lento. Eu vou andar aqui 10 frames para frente. Vamos ver o que ele me diz. Como é que fica isso aqui? Opa. Vou apertar só o Alt e agora aperto o Shift. Até eu acho que a estrela pode começar um pouquinho antes, né? Aqui eu acho que ela pode atingir o tamanho máximo dela aqui, escala. Aqui. E aí ela diminui. E aqui também a estrela, a gente fez essa parada aqui, ó, do raio. Vamos puxar ele aqui para cá, que a gente vai colocar 0 de novo. 0 de novo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai crescer e diminuir, ó. Viu? Quase pronto. Ó. Eu acho que talvez ela precise ser um pouquinho mais rápido. Vamos apertar o Alt aqui. Tá pra cá.
Assim. Isso aí. E aqui pegar esse mesmo brilho que a gente copiou aqui, Ctrl C, e largar aqui em cima dessa estrela, Ctrl V. E ela vai ter este efeitinho aqui. Mas eu vou te dizer que eu acho que esses dois aqui, cara, eu vou apertar o T e vou colocar 100%. Eu acho que vai ficar melhor com o brilho. Isso aí. Só obviamente aqui, né? Não, porque ele tem essa... A estrela precisa fazer esse... Ou talvez não, posso até tirar essa opacidade aqui dela. Vamos ver como é que fica. Ah, ficou melhor. Olha aí. Sem opacidade, então. E aí, parece aquele brilho de anime, né? Então, tá aí o escudo do Grêmio. Aí, ó, animado e com uma finalização um pouquinho diferente. Uma animação um pouquinho diferente das outras e também uma finalização um pouquinho diferente das outras. Certo?